saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Bom dia, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, nós estamos aqui, direto do altar da Igreja Hospital da Alma, e vamos juntos unir a nossa fé. Vamos determinar que o milagre aconteça, vamos determinar que o poder de Deus ele chegue até a sua vida, até a sua casa, a sua família. Hoje, quinta-feira, dia 22 de maio, juntos vamos determinar que haja uma transformação na sua casa e na sua vida. Eu quero que você pegue aí nas suas mãos uma garrafa com água, um copo com água, porque daqui a pouquinho nós vamos determinar que o poder de Deus ele entre na sua vida, ele entre na sua casa, ele penetre no seu coração, e nós vamos usar a água como um ponto de contato entre Deus e você, ponto de contato entre Deus e o seu familiar. Então, se você tem os seus entes queridos, você pode escrever aqui já nos comentários o nome dos seus familiares, o nome dos seus entes queridos, de amigos, alguém que você quer pedir esta oração. Porque nós vamos determinar cura, nós vamos determinar libertação, vamos determinar que o poder de Deus entre na vida desta pessoa que aqui você está consagrando a Deus. Tá bom? Enquanto isso, enquanto uns preparam a água, também você pode, caso você queira, se inscrever aqui no canal, não paga nada. Só você clicar aqui em se inscrever, nesse lado aqui à esquerda, aqui embaixo, tem um botãozinho, um clique, que está escrito inscrever-se. Se você já é inscrito, olha aí, clique aí nesse sininho que aparece aí, e vê se lá em notificações está todas as notificações ativadas. Porque quando está todas as vezes que entramos ao vivo, todas as vezes que postamos um vídeo, você vai receber essa notificação para que você acompanhe o nosso canal, né? Para que você saiba e esteja por dentro de tudo que a gente vai estar fazendo, ou está fazendo aqui na nossa querida igreja, tá bom? Eu quero lembrar você que nessa sexta-feira, amanhã, nós estaremos aqui determinando que haja o poder de Deus na sua vida. Vamos estar mais uma vez aspergindo a água, determinando que haja purificação, determinando que haja transformação, determinando que você seja livre de todos os males. Se você sofre com um problema crônico, antigo, é um espírito, é uma doença, é problemas financeiros, é um problema que você não conseguiu resolver em tanto tempo, fazendo tanta coisa, lutando na força do braço, e até hoje não conseguiu resolver, tem uma força espiritual agindo. Então nós vamos determinar que você seja livre de todas as mazelas do mal. Estaremos aqui às 8 da manhã, aqui na Avenida Amazonas, 1744. E principalmente às 7h30 da noite. Este culto de 7h30 da noite, nós transmitimos ele ao vivo, né, aqui no nosso canal do YouTube. Se você entrar ali, aqui no nosso canal, vai estar na aba de ao vivos, a reunião já programada de hoje às 7h30 da noite, que vamos entrar ao vivo. A partir de 7h15, às 19h15, já entramos com os testemunhos, primeiro, né, naquelas pessoas que fizeram voto de ser dizimistas aqui nesse altar, pessoas que estão provando do poder de Deus, né, provando da palavra que pregamos neste altar. E aí, às 7h30, entramos em ponto com a reunião, determinando que haja libertação e um milagre. Participe. Então, agora nós vamos unir a nossa fé. Nosso Deus, ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares, ele tem poder para todas as coisas e ele conhece todas as mentes.
Então, nós vamos determinar que ele chegue até o seu ente querido. Talvez você acompanhe essa oração e você está internado, você está desenganado pela medicina. Vou determinar agora que você seja curado. Você pode refazer os exames, marcar os exames após essa oração, porque eu determino que o nosso Deus, ele chega até a sua vida. E quando Deus chega à nossa vida, chega milagre, chega proteção, chega livramento. Amém? Então, acredito que você já preparou aí a sua garrafa com água, o seu copo com água. Vamos orar? Então, aí no seu lugar, se você pode, feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, mais uma vez, nesta manhã de quinta-feira, estamos clamando a Ti. Estamos rogando ao Senhor, meu Pai. E eu peço, meu Deus, por pessoas que talvez estão desesperadas, angustiadas, tristes, abatidas. Pessoas, meu Deus, que estão sofrendo com problemas crônicos. Pessoas que estão acamadas, desenganadas pela medicina. Há outro, meu Deus, que talvez perdeu um ente querido por esses dias. E nada pode consolar, né, uma perda. Mas o Teu Espírito, meu Deus, pode fortalecer. O Teu Espírito pode dar forças. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor fortaleça aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, tristes, pessoas que se encontram com depressão, com síndrome do pânico, se encontram com uma tristeza profunda na sua alma. Que, meu Deus, toda mazela, toda força do mal seja repreendido dessa vida, seja repreendido da casa, seja repreendido dos caminhos, seja repreendido do coração. Eu ordeno agora que, em nome de Jesus, toda mazela, toda força do mal, fraqueza espiritual, pensamento suicida, espírito que tem colocado desejo de morte, espírito que tem colocado a doença, espírito que tem colocado o espírito de miséria, seja repreendido, seja arrancado em nome de Jesus, que saia desta vida agora. Aí onde você está, minha amiga e meu amigo, seja abençoado, seja fortalecido, receba a força que vem de Deus. Receba o poder que vem de Deus. Seja curado de toda doença, toda miséria, toda mazela. Você que estava fraco, abatido, angustiado, triste, tenha esta tristeza arrancada da sua vida agora. E aí onde você está, receba paz, receba força, receba alegria, receba a certeza que Jesus está contigo. Mais uma vez, meu Deus, consagra esta garrafa com água, este copo com água, que quando essa pessoa beber, que entre dentro dela o teu poder, que entre dentro dela a tua salvação, o teu livramento, em nome do Senhor Jesus. Sê tu uma bênção, que este dia, essa quinta-feira, seja abençoada, em nome de Jesus. Se assim você crê, diga amém. Amém? Aí onde você está, beba desta água e receba a vida, receba o poder de Deus. Amém. Amém? O poder de Deus está aí com você. Se você pode, você conhece alguém que está doente, você vai visitar alguém no hospital hoje, leva um pouquinho dessa água. Dá um pouquinho para essa pessoa beber. Pastor, essa pessoa não pode beber, não posso levar essa água. E então você pode lavar suas mãos com essa água. E aí quando chegar no hospital, você toca nas mãos dessa pessoa, toca no corpo dessa pessoa. Este contato, essa transferência vai acontecer de poder. O poder de Deus vai penetrar naquela pessoa, vai fazer o milagre acontecer. Amém? Lembrando mais uma vez, amanhã, sexta-feira, estaremos juntos aqui, às 7h30 da noite, né, através das redes sociais, transmitindo aqui no YouTube, e às 8 da manhã presencial, aqui na igreja, Hospital da Alma, 1744. Eu vou deixar aqui com você agora uma palavra, uma das pregações, né, que já fizemos aqui neste altar, que eu tenho certeza que vai fortalecer a sua fé. Tenho certeza que vai fortalecer o teu espírito. Então fique mais uns minutos, né? Você já ficou por volta de 7 a 8 minutos nesta oração. O que custa você ficar mais 30, 40 minutos ouvindo, né? Aprendendo da palavra, para que você se fortaleça. Tá bom? Aqui o amigo que vos fala, pastor Renato. Que Deus abençoe a sua vida. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Abra a sua Bíblia, você que
você que trouxe aí a sua Bíblia, eu queria muito a sua atenção. Não dorme não, não dorme não. Aperta o cinto aí, porque daqui a pouco vai decolar, tá? Então não saia daí não agora não, não vai no banheiro agora não, não desvia a sua atenção agora não, não pense em outra coisa agora, não desvia não, porque é tudo que o diabo quer. Tudo que o diabo quer é que você saia, ou a sua atenção seja roubada, seja tirada, para que você não consiga entender o que Deus tem para falar e o que Deus tem para fazer na sua vida. Você sabe o que diz as bem-aventuranças, não sabe? Mateus capítulo 5, sabe ou não sabe? Porque isso aí vai cair na prova, tá? Não é possível que você não saiba, né, as bem-aventuranças. Mas se você não sabe, então vamos dar uma lidinha no capítulo 5 de Mateus, né? Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças, só para você entender que Jesus, ele chegou no monte das bem-aventuranças, né? Por isso que ele chama monte das bem-aventuranças, porque foi nesse monte que Jesus, ele ensinou isso aos discípulos. Capítulo 5 de Mateus, do versículo 1 ao 12, diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados, quer dizer, mais que felizes, né? Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Depois faz um título assim, para colocar aí. Coloca assim, justiça versus misericórdia, por favor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, alegrai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então Jesus está dando uma listinha do que nós vamos passar, do que nós vamos enfrentar, e ele está dizendo que mais do que feliz é aquele que mesmo chorando, permanece confiando nele, e ele será consolado. Bem-aventurado, mais do que feliz, é aquele que é perseguido, é aquele que é caluniado, mas ele permanece, ele não sai do contexto do reino de Deus, ele não sai da presença de Deus, ele permanece na presença de Deus, ele fica com Deus. Depois, eu queria que você encontrasse para mim, você que lê mais do que eu a Bíblia, você achasse para mim a palavra misericórdia no livro de Apocalipse. Depois eu queria que você me dissesse onde está escrito, ou qual versículo no livro de Apocalipse você vai encontrar a palavra misericórdia. Se você não achar, é porque o livro de Apocalipse já é o juízo, já é a justiça. E no juízo não cabe mais misericórdia. No juízo, o advogado, ele foi promovido. Agora ele vai dar sentença. Não cabe mais defesa. Já era a defesa. Não tem mais como defender. Agora é só a sentença. Então, nós ainda temos um advogado fiel, que vai ser o nosso juiz. Nós ainda estamos na era que cabe defesa,
Nós ainda estamos vivendo no dia que o advogado ainda pode nos defender. O advogado ainda pode interceder pela gente. Mas vai chegar um dia que não tem mais advogado, agora vai ser só o juízo. Não tem mais como ele nos defender, ele interceder pela gente. Aí vai ser só sentença. Só que nesse dia já era. Eu sei que alguns trocam isso e eles querem fazer juízo hoje, eles querem julgar hoje, eles querem fazer justiça hoje. E às vezes a gente erra porque a gente fica na nossa oração, a gente fica dizendo assim: Deus, faça justiça na vida dessa pessoa, faça justiça na minha vida, faça justiça na minha casa. E se Deus fizer justiça mesmo, der a sentença, é provável que até a nossa casa desabe. Se Ele fizer justiça mesmo hoje, é provável que até a nossa casa desabe. Porque a justiça já é a sentença final. Na justiça, quem está escrito no livro da vida, está. Quem não está, não tem mais como ser colocado. Na justiça, no julgamento, no juízo, quem morreu sem servir a Deus, sem crer em Deus, sem obedecer a Deus, não tem mais como. Não tem purgatório, não tem mais reza, oração que vai salvar ele, não. Não tem mais como mudar isso, não. Aquele também que morreu servindo a Deus, sendo fiel a Deus, também não tem como alguém tirar ele do reino de Deus e levar para o inferno. Não tem jeito. Então cabe a cada um agora se autoavaliar e verificar se estamos servindo a Deus como Ele quer que a gente o sirva, ou a gente está servindo a Deus do nosso jeito, da nossa maneira, só para o nosso bel prazer ou para as nossas vaidades. Ou seja, é sabido que muitos buscam a Deus só para resolver problemas e não para ser salvo. Muitos buscam a Deus só para atender uma necessidade e não pelo que Ele é, não pelo que Deus realmente é e o que Ele tem para fazer na eternidade. Algumas pessoas, elas buscam só o milagre, a resposta momentânea, tão logo ela receba esse milagre, ela coloca no bolso e vai embora. Ou então, se demora um pouquinho para acontecer, ela também não volta. Por quê? Porque ela só quer atender uma necessidade, ela não quer a salvação, ela não quer o mais importante, que é o reino dos céus, que é a vida eterna. E aí Deus, quando Ele chama a gente para adorar só a Ele, em espírito e em verdade, e nenhum outro Deus, nenhuma outra imagem, porque não existe outro Deus, mas os homens fizeram deuses pelas mãos, deuses esculpidos pelas mãos, e aí Deus, Ele chama a gente a ter um único Deus, um só Senhor, um só mediador, um só Redentor, um só Salvador. Não é porque Deus quer se afirmar, não. Quando Ele diz que nós temos que adorar só a Ele, mais nada e nem ninguém, só a Ele, não é porque Deus é depressivo, Ele quer se autoafirmar e entender que a gente só serve a Ele, só adora a Ele, e Ele precisa disso. Não, não é isso não. Ele, quando nos chama a essa responsabilidade e nos orienta que nós devemos servir e adorar só a Ele, é para que a gente tenha a consciência que o diabo sempre fez e sempre fará e sempre vai tentar de tudo para nos tirar da eternidade com Deus e nos levar para o inferno. A guerra é entre céu e inferno. E o diabo, sabendo que você, desprezando o senhorio de Deus, como ele desprezou, o diabo sabendo que você, se desviando desse temor ou dessa responsabilidade de ter um único Deus, o diabo consegue simplesmente te arrastar para o inferno, como ele arrastou a terça parte dos anjos. Porque adorar por adorar, Deus tem os anjos adorando Ele. Lá em Isaías 6, no versículo 3, Isaías diz que os anjos adoram a Deus. Qual é a adoração dos anjos? Os anjos estão adorando a Deus, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Mas tem um detalhe:
Deus não fez os anjos lá para ficar adorando Ele, porque Ele precisa dessa música, porque Ele precisa de adoração, Ele precisa que tenha alguém adorando. Está escrito que os anjos adoram a Deus falando uns para os outros. Santo, santo, santo é o Senhor. Não é porque Deus obriga, não é porque Deus exige, vocês vão ficar presos aqui, vocês os anjos, vão ficar presos aqui me adorando. Não, está escrito em Isaías 6,3, coloca aí. Eles adoram falando uns para os outros e clamavam uns para os outros, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Parece que eu vejo um anjo olhando para o outro lá no céu e olhando para Deus, e a cada segundo e dizendo: é santo. Não, isso aí é santo, santo, santo é o Senhor, santo é o Senhor. Não é que Deus obriga e exige que tem que adorar. É fazer e o adorar e o servir por prazer. Nós estamos aqui domingo de manhã por prazer. Você acorda cedo, você podia passear mais cedo, né? Você podia descansar mais, dormir mais, mas você está aqui porque você tem prazer, supostamente deveria ser isso, porque você tem prazer, porque você quer mais, porque você quer se alimentar mais, porque você quer beber mais da fonte, você quer se envolver mais com Deus. Então, o nosso Deus, que é santo, que é misericórdia, nós estamos na era da misericórdia, e aquele que não tiver misericórdia também não receberá. Nós estamos nessa era da misericórdia e nós precisamos aprender a orar. A Bíblia diz que muitos pedem e não recebem porque pedem mal. Muitos oram e não recebem porque oram mal. E aí nós vamos lembrar de Abraão, quando os anjos apareceram para ele lá na época que ia destruir Sodoma. Quem morava em Sodoma? Quem morava em Sodoma? Ló, sobrinho de Abraão. Aí Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, eu vim te dar um toque, que pela iniquidade, pelo pecado, porque a taça da misericórdia, ela já está derramando de Sodoma, o juízo vai chegar para Sodoma. Eu vou fazer justiça em Sodoma. Eu vou destruir Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Porque a misericórdia de Deus, ela é infinitamente grandiosa. Só que ela tem limite. Você vê a pessoa vivendo no pecado, vivendo no pecado, vivendo no pecado, e nada acontece. Você vê a pessoa vivendo no pecado e parece que nada de ruim acontece. Você acha assim: poxa, cadê? Cadê a justiça? A justiça vai chegar. Quando Eva e Adão comeu da fruta, porque a ordem de Deus era que se eles comessem, eles iam fazer o quê? Eles iam morrer. Aí quando ela dá uma mordida na fruta e não morre, parece que Deus estava mentindo. Aí Adão, pode comer também? Morre não? Eu comi? Morre não? Aí Adão foi e deu uma dentada. Mas também não morri. Fisicamente, não. Mas espiritualmente, naquele momento em que eles desobedecem, eles morrem. Eles perdem as promessas. E aparentemente, fisicamente, na cabeça deles, não tinha acontecido nada. Quando Sansão, que era nazireu, que não podia cortar o cabelo, não podia tomar bebida forte, não podia comer nada de animal morto, era o voto. Quando ele quebra o voto, a Bíblia diz que ele pensava que ele ainda era o mesmo homem. Quando Dalila brinca com ele, toda vez vinham os inimigos, e ele matava os inimigos, ele tinha uma força extraordinária, porque era do Espírito Santo a força que vinha para ele, era de Deus, não era do músculo dele, porque às vezes a pessoa vai ver um Sansão cheio de músculo, ele nem isso tinha. Era justamente para provar que toda aquela força era do próprio voto dele com Deus. E aí quando ele
quebra a terceira parte do voto de Nazireu, que era contar o voto, que não podia cortar o cabelo, né, porque a força dele estava no cabelo, estava no voto, não podia quebrar o voto. Aí quando ele conta isso para Dalila, e Dalila raspa a cabeça dele, e os filisteus vêm, a Bíblia diz assim, ele pensava que ele ainda era o mesmo homem, mas ele não sabia que a força já tinha se retirado dele. E aí quando os filisteus chegam, ele não tem mais força nenhuma, e aí ele é amarrado, aí você já sabe a história dele, é levado lá como palhaço do circo. Palhaço do circo. Mas ele pensava que estava ainda com a mesma força. Ele pensava que ainda era o mesmo homem. Pode ter gente aqui na igreja que ainda pensa que está com a mesma força, com a mesma unção, com o mesmo poder, com a mesma assinatura de Deus validando a vida dela, e ela já perdeu essa força, ela já se distanciou da verdade há muito tempo? Pode. Só que ainda nós estamos na época da misericórdia, ainda dá tempo de você se arrepender e Deus te perdoar. Ainda dá tempo de você se arrepender e o Senhor Jesus te perdoar. Ainda dá tempo de você mudar, ainda dá tempo de você ser transformado. Na época de Abraão, os anjos aparecem para ele e vão dizer, nós vamos destruir Sodoma. Porque o juízo vai chegar em Sodoma, porque eu deixei, e fui dando tempo, só que o pecado de Sodoma foi se multiplicando, a ira foi se enchendo, a misericórdia, ela foi enchendo a taça, e aí chegou uma hora que derramou, e agora vai chegar o juízo. Aí o que Abraão falou para os anjos? Mas e se tiver 50 justos? E Deus falou, se tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Eu vou poupar todo mundo, até os pecadores, por causa dos 50. Mas não tem 50. Aí Abraão falou, e se tiver 30? E se tiver 20? E se tiver 10? Você já sabe disso. E se tiver 1? Aí Deus, para resumir, falou assim, Abraão, se tiver 1, eu poupo a cidade inteira, por causa desse 1. Mas não tem nenhum. Abraão estava fazendo essas perguntas por causa do sobrinho. Abraão, em outras palavras, estava pedindo a Deus o quê? Misericórdia. Tem misericórdia, porque o único que eu conheço lá é o meu sobrinho. E Deus está dizendo que lá em Sodoma não tem ninguém justo. Se tivesse um justo, Deus falou, eu ia poupar a cidade inteira por causa dele. Mas não tem nenhum. Aí o que os anjos vão fazer? Vão visitar Ló. A misericórdia vai chegar na casa de Ló. Por causa de quem? Ó, a importância de você interceder pelo seu filho. A importância de você estar intercedendo pela sua família, pelo seu familiar. Aí, os anjos vão tirar Ló e a família de Ló pela mão, porque eles não queriam sair. Eles queriam ficar lá. E aí os anjos pegam pela mão e estão tirando. E aí, no meio do caminho, que é a ordem para eles era, não olha para trás. Não olha para... Se olhar para trás, morre. No meio do caminho, você imagina, você está saindo de Sodoma, você deixou tudo, amigos, família, vizinhos, você deixou lá em Sodoma tudo que você conquistou, tudo que você tem de dinheiro, de animais. E aí você começa a ouvir os relâmpagos, trovões, porque caiu fogo e enxofre. Luz, a esposa de Ló, quando ela olha para trás, o que acontece? Vira uma estátua de sal. A estátua que ela virou era o juízo, era a justiça. Os outros familiares não podiam olhar nem para ela, nem para ver se ela está vindo, nem para ver se ela está com eles. Porque quem olhar para trás é justiça, é juízo. Para frente é o quê? Misericórdia. Deus está dizendo para alguém aqui, não olhe mais para trás. Não queira voltar mais ao Egito, não queira voltar mais ao pecado, não queira voltar mais ao que você era. Não permita o diabo fazer você olhar para trás. O diabo está soprando, o diabo está tentando trabalhar na sua mente para você olhar para trás, para você olhar para alguma coisinha que ficou lá no passado, e Deus está dizendo, olha para frente, porque a misericórdia está na frente. Olhe para frente, olhe para mim, porque é comigo que você alcançará misericórdia. Algumas pessoas estão com a vida dela paralisada, como uma estátua, porque ela deixou de olhar para frente, para Jesus, de olhar para a palavra dele, para a misericórdia dele. Quando aquela mulher,
aquela mulher cananeia, ela foi pedir a Jesus socorro, porque a filha estava endemoniada. Quem estava endemoniado? Era a filha. Mas a mulher cananeia está em Mateus 15, 22. A mulher cananeia, ela diz assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não disse da minha filha, porque a filha dela não era endemoniada. Como que Jesus vai ter misericórdia do demônio? Mas aquela mulher serve, aquela mulher crê. E porque ela crê, aquela mulher está dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está endemoniada. Mas se o Senhor tiver misericórdia de mim, então a minha filha vai ser livre. É hoje a mãe dizendo: meu Deus, o meu filho não presta, o meu filho está fazendo tudo errado, mas tem misericórdia de mim. O meu filho está no vício, mas tem misericórdia de mim. O meu marido está todo torto, mas tenha misericórdia de mim. A minha vida está toda torta, tenha misericórdia de mim. Quando essa mulher diz: tem misericórdia de mim, ela fez a oração correta. Ela não pediu juízo, justiça, porque se pede justiça, às vezes até ela é queimada pela justiça. Mas quando ela pede misericórdia, Jesus para e atende. No meio do caminho, quando ele estava passando numa estrada, o cego que está na beira da estrada, ele vai dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando ele diz: tem misericórdia de mim, a multidão que ouve ele clamando, porque Jesus a princípio estava passando batido, e Jesus não parou na primeira vez. Quando ele clama: tem misericórdia de mim, as pessoas dizem: cala a boca, fica quieto. As pessoas dizem para o cego: não incomoda o mestre, é ou não é? Tem misericórdia. Aí ele clama mais alto, aí ele pede mais alto: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus para. Por que a multidão toda não fez Jesus parar? Marcos 10, que fala do cego, 10:48, depois você confere. Por que a multidão, ninguém fez Jesus parar? Mas o cego, Jesus viu no cego o que não viu em ninguém. O cego pediu misericórdia. E Jesus veio para trazer misericórdia. Quando uma pessoa suplica pela misericórdia, ele para atender. Misericórdia, você quer misericórdia? Então tem misericórdia. O juízo vai chegar. Quando chegar o juízo, meu caro, aí não tem mais misericórdia, aí não tem mais jeito. A misericórdia é agora. Se não se converter agora, se você não mudar agora, se você não nascer de Deus agora, no juízo, a sentença vai ser dada. E aí não adianta no juízo você querer se defender. No dia que o juiz bate o martelo e dá a sentença, não adianta o réu, não adianta a pessoa que está sendo condenada falar: não, o senhor está errado, não, mas porque eu não fiz, isso aí cabia antes da sentença. Antes, na sentença não cabe mais. Na sentença já era, bateu o martelo. Por isso que o juiz, quando ele dá a sentença, ele bate o quê? Martelo. Bateu o martelo, já era. Pelo menos deveria ser assim, já era. Não volta mais atrás, acabou. Não cabe mais recurso. Não adianta mais você buscar no STF, não adianta você buscar num tribunal superior, porque já foi batido o martelo. Aí, a minha pergunta, levando para o lado da salvação, levando para o lado do dia do nosso julgamento, do dia que o juiz vai bater o martelo, será que nós vamos estar incluídos naqueles que vão para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, ou nós estamos naqueles que vão ficar com Jesus na eternidade? Cada um precisa responder por si, porque a salvação é individual, a conversão também. O novo nascimento, vida com Deus, é individual. Se você não colocar sua barba de molho, se você não cuidar da sua alma, ninguém vai cuidar não. E amanhã
Não adianta você falar, mas eu estou aqui no inferno porque eu fui na onda do meu marido, eu fui na onda da minha esposa. Não, você está aqui no inferno porque você não assumiu a sua responsabilidade com Deus. Você não assumiu o seu compromisso com Deus. Eu falei para as pessoas na sexta-feira, em janeiro, dia 2 de janeiro, eu e a Ana Cláudia, nós nos inscrevemos numa academia. Pensa numa academia que não presta, que não vale nada. Porque hoje, abril, 4 meses depois, nós não emagrecemos nem 1 quilo. Mas sabe quantas vezes nós fomos na academia? Nem um dia. Não fomos nem uma vez. Eu pergunto, é a academia que não presta? É a academia que não vale nada? E ainda assim, você vai na academia, chega lá, você não faz o exercício correto, você não segue as instruções lá do instrutor, você não se alimenta corretamente, não vai ter resultado. Não tendo resultado, a culpa foi da academia? Aí você vem aqui na igreja e diz, fui lá na igreja, minha vida não mudou. Mas você fez o que foi falado? Você obedeceu? Você seguiu a instrução? Não. Então você não pode falar que você veio na igreja e não resolveu. Você tem que dizer que você não fez a sua parte. Por isso você sempre me ouve falar, se você vir aqui e obedecer, e sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo. Mas é se você vir e obedecer. Não é se você nunca me ouviu e nunca vai me ouvir falar assim, se você vir aqui e sua vida não mudar, eu como a Bíblia. Se você vir aqui e não ficar curado do vício, eu como a Bíblia. Não, é se você vir e não obedecer, aí eu como a Bíblia. Aí eu rasgo a Bíblia, vou servir o diabo. Porque é impossível uma pessoa vir e obedecer e não ter resultado. É impossível uma pessoa vir e obedecer e não ser abençoada, não ser transformada. Então eu preciso agora me autoavaliar e verificar onde eu preciso mudar. Onde eu não estou obedecendo, que eu preciso obedecer. E não é obedecer de vez em quando, não. Quando você me ouve orando, falando assim, Deus, nós não estamos num clube religioso, é porque clube você vai só de domingo. E olha lá, clube, você vai ver de vez em quando. Não, eu estou na presença dele todo dia. Eu estou servindo a ele todo dia, eu estou andando com ele todo dia. Nos dias de culto eu estou aqui, tenho compromisso, comprometimento. Se a gente não tiver essa aliança, esse compromisso com Deus, no dia do juízo, não adianta a gente chorar. Não adianta a gente espernear. Nós ainda estamos na época da misericórdia. Então aproveita antes que ela acabe. Porque ela acaba. Aproveita. Eu vou lembrar aqui você do último livro, do último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22, não é o último capítulo da Bíblia? Apocalipse 22. Versículo 8 em diante, fala das admoestações e as promessas finais. Apocalipse 22, versículo 8 em diante, Deus fala aqui através de João as considerações finais. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou o quê? Conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Para aí um minutinho. João teve a revelação do Apocalipse, Deus mandou ele ir escrevendo. E nesse, finalmente aqui, João, ele
vai se curvar diante do anjo e vai adorar o anjo. Quando ele vai adorar o anjo fala para ele, não, psst, me adora não. Eu sou conservo teu. O que é servo, o que é conservo? Você que veio de família nobre aí, me ajuda aí. Você que tem sangue azul. O que é servo e o que é o conservo? Fala, seu Marcelo. Vamos pensar aqui na cafeteria. A cafeteria, ali tem o gerente. E aí tem o garçom. O garçom é o conservo do gerente. Ele serve o gerente, não é assim? Conservo é aquele que serve mais alguém. Se eu sirvo mais alguém, eu não sou o principal não sou adorado não. Eu sirvo a Deus, então a adoração tem que ser para quem? Não é para mim não, é para Ele. Tudo é dele, tudo é para Ele, tudo é por Ele. É isso que o anjo está dizendo. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos e dos teus profetas. Quando a gente ora e diz, ó Deus, manda os anjos são conservos. A gente pode também pedir para eles, para os anjos. Vai ali, vai lá, faz isso, faz isso. Ele é conservo, ele não é Deus. Mas Deus está dando para a gente aqui nas considerações finais a dica que só Ele é para ser adorado. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Deus está dizendo assim, ó, você quer continuar na injustiça? Continue. Você quer continuar no pecado? Continua. Você quer continuar fazendo o que é errado? Faça. Mas você está fazendo o que é certo? Faça o que é certo. Você está se santificando? Continue. Porque quando acontecer esse juízo, nós vamos ser julgados segundo o quê? As obras. Não está escrito aí? Para retribuir cada um segundo as suas obras. Aí versículo 13 ele diz, eu sou o alfa e o ômega. O que significa alfa? Primeiro, ômega, último. O primeiro e o último, o princípio e o fim. Eu sou o início e o fim. Deus está se apresentando, dizendo, eu sou o começo e o fim. O fim não é esse problema, não é essa fase que você está enfrentando, não. O fim é o próprio Deus. E se você serve a Ele, teme a Ele, é Ele quem vai dar o fim. Alguém vai dizer, ou querer colocar um ponto final hoje na sua história, mas o único que pode colocar é o próprio Deus. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Lavar suas vestes no sangue do Cordeiro, no sacrifício da cruz. Nós somos lavados, nossos pecados são perdoados pelo sangue que verteu na cruz. Os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Jesus e nós nos lavamos todos os dias. Todos os dias. Nós pecamos no falar, no pensar, no não falar. Todo dia a gente está pedindo a Ele misericórdia. Perdoa os meus pecados. Versículo 15. Fora do reino de Deus, fora da nova Jerusalém, fora da eternidade, ficam os cães. Coitado do Thor, do Snow, da Valentina, que já foi. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras.
E todo aquele que ama e pratica, o quê? O quê? A mentira. É só uma mentirinha. Vai, sonso. Tu vai ver onde tu vai parar com essa mentirinha. Só uma mentirinha santa. Vai, sonso. Hã? Ah, bispo, então eu estou aqui na cadeia assistindo isso e eu matei uma pessoa, para mim não tem mais salvação? Não é esse assassino, literalmente. Assassino de almas. Assassino de almas. É você pregar para pessoas exatamente aquilo que Deus não pregou, que Deus não ensinou. E você está levando essas pessoas para o inferno, fazendo elas pensar que estão indo para o céu. Hoje tem pastores, hoje tem pregadores de vento, de proveta. Tem igrejas que pegam a Bíblia e ele tira o que ele quer e acrescenta o que ele quer. E ele está matando almas, ele está dizendo para a pessoa que ela pode viver no pecado, que ela pode viver totalmente contrária ao que está escrito, ao que é genuíno, que Deus é amor e que ela vai ser salva. Ela está matando almas, porque se ela quer ir para o inferno sozinha, é um direito dela, está escrito, continue o injusto fazendo injustiça, continue o pecador pecando, mas o problema é que ele está levando consigo um monte de gente, desviando da palavra. Nós vamos chegar ao dia, se Jesus não voltar logo, que vai ser difícil você encontrar a verdadeira palavra, porque as pessoas vão mudando. A versão da Bíblia segundo pensa fulano, é a versão segundo cicrano, é a versão segundo beltrano. E a palavra de Deus, ela não pode ser tirada uma vírgula, e nem acrescentada uma vírgula. Aquele que crê como diz as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. Eu ouvi um padre num vídeo falando para as pessoas assim: você pensa que tudo também está na Bíblia? Não, também não está tudo na Bíblia, só está na Bíblia o básico, porque na Bíblia não está escrito que você pode adorar a santo. Na Bíblia não está escrito que você pode adorar, cultuar os mortos, ter culto aos mortos. Mas por quê? Porque nem tudo deu para escrever, nem tudo deu para colocar na Bíblia, por isso que não está. Mas em outras palavras, você pode adorar os santos, você pode adorar, cultuar os mortos, que não tem problema, que não tem problema. Em outras palavras, Deus entende. Padre, que Bíblia que o senhor está lendo? Mas aí as pessoas, coitadas, que não buscam a verdade, elas vão comendo, ingerindo isso. Isso aí é matar. Isso aí é ser assassino de alma. Porque não é a igreja que diz o que a Bíblia, o que Deus pode ou não fazer. É Deus que diz o que a igreja pode ou não fazer. Não sou eu que digo o que pode e o que não pode. É o que diz a palavra. É o que diz as Escrituras. Não é o que eu acho, não é o que eu penso, não. O Constantino, que deu culto aos mortos, dia de finados, idolatria, que desvirtuou a Bíblia no ano 300, vem matando almas. Então a Bíblia diz que quem ficará fora? Os assassinos. Os assassinos não herdarão. Os feiticeiros não herdarão. Os impuros não herdarão. Maliciosos, os idólatras. E não é só o que idolatra uma imagem, um pedaço de gesso, não. A pessoa idolatra dinheiro. A pessoa dá as costas para Jesus, porque ela ama, ela idolatra o dinheiro. E o dinheiro é um excelente servo, mas nunca poderá ser senhor. As pessoas idolatram a política, um político, idolatram um artista, idolatram alguém. Esses não herdarão o reino de Deus. Tem gente aqui que é convertido até o ponto que a gente não fale do time de futebol dela, da política, do esquerda, da direita, disso e daquilo. Você é pobre, você é miserável, você é cego,
Você é nu. A Bíblia diz isso. Pessoas que são de Deus até o ponto que não toca no meu ego, no meu orgulho. E esse orgulho vai te deixar fora do reino de Deus. Eu sou fiel a Deus até o ponto que não discorde de mim. Mas não é o que eu penso. Não é o que eu acho. É o que diz a palavra. É o que diz as Escrituras. Você pode gostar do seu time e idolatrar? Não. Você pode gostar do partido A, do partido B, idolatrar? Não. Porque o partido da esquerda ou da direita, eu tenho que ver qual é o menos pior para a sociedade, para as pessoas. Eu vou votar no menos pior. Eu vou votar naquele que, pelo menos, o que ele está idealizando não vai contra a Bíblia. Porque se for contra a Bíblia, eu não posso ser conivente. O que ele está idealizando não pode ser contra a palavra, a Escritura. Porque se for contra, e eu voto, eu sou conivente. E não importa quem seja, preste atenção, deixa de ser burro. Tem que falar assim para ver se você acorda. Deixa de ser burro. Eu um dia votei no Lula. Só para você entender. E outro dia eu falei aqui do Lula. Aí teve uma pessoa da igreja, não votou mais. Porque falou do meu Lula. O primeiro mandato dele eu votei nele. Por quê? Porque as ideias dele eram boas. No último, que ele concordava com isso, com aquilo outro, que é contrário aos pilares da Bíblia, eu não votei. Se amanhã as ideias dele forem coniventes com a Bíblia, eu voto. Porque eu não voto na bandeira. Eu não voto no partido A, no partido B, no partido C. Eu voto naquele menos pior, que pode causar menos problema. Isso tem que ser para tudo na sua vida. Isso tem que ser para todas as eleições, para tudo. Para vereador, para estado, para federal, para tudo. Eu tenho que cumprir o meu direito de cidadania. Eu não sei por que eu estou entrando nessa questão, porque para mim é ruim. Para mim é ruim, porque os não convertidos logo manifestam. Os convencidos de que são de Deus, logo manifesta. Então você precisa entender que a sua vida com Deus, ela tem que ser idônea, ela tem que ser limpa. A sua vida com Deus, ela tem que ser verdadeira. Não se deixe levar por nada nem por ninguém. Considera a palavra. Para de ir pela conversa dos outros, pela voz dos outros, considera a palavra. Diz que os cães, no plural, não é cães no plural, vão ficar do lado de fora. E os gatos vão entrar? Deus não gosta de gato, então. Deus gosta de gato. Ele não gosta de cães. Os cães aqui, eu queria muito que você entendesse. São todos os grupinhos que se juntam para contaminar, para criar motim, para criar conversa fiada contra a palavra. Sabe quem falou dos cães? Davi. Salmos 22, 16. Davi falando da morte de Jesus na cruz. Davi falou dos cães que vão ficar do lado de fora. Quer ver? Cães me cercam. Uma súcia de malfeitores me rodeia. Transpassaram-me as mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos, eles me estão olhando e encarando em mim. Resumindo, Deus está dizendo que esses cães, esse grupinho que se levantou, que não tem coragem de vir na mão, de vir no mano a mano. Não é assim quando brigava na escola? Você que, pelo menos os homens, quando brigavam na escola,
Você dizia, vem no mano a mano, vem sozinho, só vem em gangue. Porque na mão você não entra, sozinho você não entra. Mas você só vem em gangue. Então quando você se junta para ouvir quem você não deveria, você está se juntando aos cães. Quando você concorda com a gangue, que é contrária à palavra, você está se juntando aos cães. Está se juntando aos cães. Os cães não serão salvos. Não, mas é porque eu estava junto. Mas eu não bati não, mas eu estava junto. Você foi conivente. Teve um rapaz agora que matou lá um arquiteto em São Paulo. E aí ele escondeu na casa da namorada. Aí descobriram que ele tinha ficado lá 2, 3 dias na casa da namorada, prenderam a namorada dele. Por que prenderam? Porque a lei diz que ela, sabendo do caso, sabendo do pecado dele, do erro dele, e ela aceitou acolher ele, ela está conivente. E ela está conivente, ela também está no erro. Ela também está errada. Porque se ela está sabendo do que ele fez, e ela aceita ele em casa, então ela está acobertando, ela está escondendo o crime. Então ela também sofre a pena. Então, será que nós não estamos nos juntando aos cães? O que tem de cães na internet? O que tem de cães que começa a criticar, que começa a falar, começa a escrever, e os outros vão concordando? Acha que não tem problema não, né? Mas está no grupo. Eu estou só lendo para você o que está escrito, eu não estou inventando não. Eu estou só mostrando para você. Depois, se você acha que não é isso a explicação, pesquisa. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Ele está vindo. E Ele está vindo para fazer justiça. Ele está vindo para fazer juízo. Se Ele chegasse hoje, será que a gente estava salvo? Se não estamos, vamos nos arrepender e pedir misericórdia. No dia a dia, a sua oração sempre deve ser, Deus tenha misericórdia. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia do meu filho. Tem misericórdia do fulano. Tem misericórdia do meu vizinho. Tem misericórdia. Porque se eu peço misericórdia, Ele também vai me dar misericórdia. E se eu sou misericordioso, eu também vou receber. Aquilo que você dá, você recebe. Aquilo que você planta, você colhe. Em tudo. Amém? Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está compreendendo o desejo que nós temos de fazer você entender a importância da sua salvação. Que ninguém vai te salvar. Ninguém vai te socorrer. É só você que pode permitir esse acesso ao reino de Deus ou impedir esse acesso. Eu não sei se falando da política, dessa maneira, se você fica contrariado, contrariada. Mas a palavra que salva, ela contraria, constrange, mas é para o bem.
Porque o pai sempre repreende o filho que ama. É melhor ouvir a verdade que dói do que receber o beijo da mentira e quando abrir os olhos está no inferno, aí não tem mais jeito. Aí não tem mais como se arrepender, não tem mais como voltar atrás. É melhor receber o tapa da verdade, que dói, mas salva, cura, do que ser enganado. Não vos enganeis a vós mesmos, ou seja, pesquisa. Tudo que você chegar para você, pesquisa. Vê se é verdade. Confere. Confere antes. As pessoas aí vivem caindo nesse golpe do Pix. O fulano, meu familiar, escreveu aqui para mim, pedindo um Pix. Aí eu fui e fiz o Pix. E o WhatsApp dele tinha sido clonado, era o bandido. Porque eu não conferi antes. Eu não verifiquei antes. Aí um rapaz falou para mim, uma pessoa desses negócios que a gente trabalha financeiramente, mandou uma mensagem para mim e falou assim, olha, clonaram o meu WhatsApp, se alguém mandar mensagem aí para você, pedindo dinheiro no meu nome, não sou eu não, porque foi clonado, tá? Estou te avisando. Eu falei para ele, rapaz, se tu ligar para mim numa chamada de vídeo e pedir dinheiro, eu não dou, você imagina se você só escrever. Mas a pessoa às vezes ali, é o meu filho, vou fazer. Não, é o meu filho? Liga aqui, meu filho. Na câmera. O que foi? Está precisando do quê? R$100. Tá bom, só um minutinho. Estou fazendo. Aí você fala, liga aqui. Ou você tenta ligar, ele diz, não, eu não posso. É que eu estou num lugar que não dá para atender. Então também não dá para receber o Pix. Na hora que você puder atender, você me chama aqui que eu te dou. É ruim, hein? Hoje, você tem que estar vigilante em tudo. Amém?